Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos iniciar o nosso curso de AFO, Administração Financeira Orçamentária e Direito Financeiro. Nesse primeiro bloco, o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai demonstrar o que é que um aluno precisa para ter uma noção, uma visão geral e conseguir apurar todos os conhecimentos que a gente vai aprofundar nas aulas seguintes. Para isso, ao longo do meu tempo de docência, para concurso público, mais de 10 anos já ensinando, eu cheguei à conclusão seguinte, que o aluno precisa dominar 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Primeiro pilar, instrumento de planejamento, PPA, LDO e LOA. Ele precisa ter uma noção sobre isso aqui. Segundo pilar, ciclo orçamentário. E terceiro pilar, créditos adicionais. O aluno que domina, um aluno ou aluna que domina esses 3 pilares, ele tem condições de, ao longo do curso, conseguir dominar e absorver, certo? Com profundidade, todo o conhecimento que vai ser passado. Porque ele não vai ficar perguntando coisas do tipo, exceção ao princípio da exclusividade, abertura de créditos suplementares. O que é um crédito suplementar? Aí a pessoa vai dar uma travada nessa hora da explicação da aula e vai apenas gravar. Gravar é importante, é necessário, mas a mente humana tem limitações. Então o aluno precisa compreender realmente a matéria. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai trabalhar com o primeiro pilar, que é o instrumentos de planejamento. No próximo bloco, a gente vai falar sobre ciclo orçamentário. E no outro bloco, a gente vai falar sobre créditos adicionais. Então, vamos iniciar falando uma visão geral sobre os 3 instrumentos de planejamento. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre PPA, LDO e LOA. Termina o primeiro bloco. Depois, a gente parte para o segundo bloco, que é ciclo orçamentário. E termina e conclui com o terceiro bloco, que é créditos adicionais. Então, vamos lá. Então, instrumentos de planejamento. Então, pessoal, existem 3 instrumentos de planejamento. Uma coisa que você vai observar, já que essa é a primeira aula de contato com o curso, é que você vai notar que eu estou usando o quadro. E por que isso? Porque na minha sala de aula eu uso o quadro. Eu não fico passando slides. E qual é a vantagem disso? Existem vantagens e desvantagens. Vantagem, o aluno consegue absorver melhor. Ele consegue dominar o raciocínio lógico dedutivo para aquele conceito. Qual é a desvantagem? Necessita de um tempo maior. Então, para você partir para os vídeos aqui no âmbito do 3D Concurso, você tem vantagens e desvantagens. Vantagem, você vai aprender e vai dominar um assunto e talvez você nunca mais esqueça. Desvantagem, você precisa de um tempo maior. Então, se você tiver com muita pressa, o edital é amanhã, não recomendo você partir para os vídeos. Recomendo você partir direto para os PDFs ou outra metodologia que apenas passe slides. Tem gente que prefere dessa forma, mas essa é a nossa metodologia. Apenas esse parênteses para você saber como é que a gente vai trabalhar ao longo de todo o nosso curso de AFO. Pronto. Então, existem 3 instrumentos de planejamento. Guarde esses 3 nomes porque eu só vou escrever no quadro a sigla. PPA, Plano Plurianual. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. LOA, Lei Orçamentária Anual. Vamos escrever agora os 3. Então, você está vendo aqui que a gente vai ter 3 instrumentos de planejamento. Então, você vai ter o PPA. E para esse PPA aqui, eu já vou fazer um esqueminha. Então, aqui a gente vai ter, para cada PPA, a gente vai ter 4 LDOs. Ok? 4 LDOs. Ou seja, porque no modelo brasileiro, esse aqui é o modelo orçamentário na Constituição Federal, composto por um tripé, PPA, LDO e LOA. Você está vendo aqui que para um PPA, que tem duração, vigência de 4 anos, todo ano você tem um LDO. Ou seja, para cada PPA, que dura 4 anos, vigência de 4 anos, você tem, para cada exercício financeiro, uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para cada LDO, você vai ter uma única LOA.
Vamos completar aqui. Então, LOA. E aí vamos para dados iniciais. Ou seja, o que a gente pode, desde já dominar sobre esses três instrumentos de planejamento. Primeiro, a gente já pode saber que os três instrumentos de planejamento, os três são leis ordinárias. Isso vale para a União, para os estados, Distrito Federal e municípios. Leis ordinárias. Então, os três são leis ordinárias. Se os três são leis ordinárias, de acordo com a Constituição Federal como modelo constitucional, para você aprovar qualquer uma dessas três leis, e isso já caiu em prova, você precisa de maioria simples. Então, isso que eu acabei de falar aqui, já foi cobrado em diversas provas de concurso. Então, para aprovar um PPA, você precisa de qual quórum? Maioria simples do Legislativo. Para LDO, maioria simples do Legislativo. LOA, maioria simples do Legislativo. Então, maioria simples. Ok? Essa é a primeira parte. Continuando, vem a segunda pergunta. A gente vive no regime democrático de direito, presidencialista. Então, você tem o executivo e tem o legislativo. Aí vem a pergunta que também é cobrada em prova, mas que tem a ver com essa explicação. Esses três instrumentos são leis ordinárias. Eles podem ou não sofrer emendas? Sim, eles estão sujeitos a emendas do legislativo. Ou seja, podem sofrer emendas do legislativo. Ok? E aí, sobre as emendas, a gente vai fazer aqui uma breve explicaçãozinha, que é a seguinte. Para você aprovar, você está vendo aqui que tem um PPA vincula 4 LDOs, e cada LDO vincula uma única LOA. A pergunta que vem em prova é, se eu quero aprovar uma emenda à LOA, essa emenda deve sempre ser compatível com a LDO e com o PPA respectivo, sempre ou existe exceção? Resposta, sempre. Qualquer emenda à LOA deve sempre ser compatível com a LDO e com o PPA. Ou seja, então aqui você vai ter o seguinte. Você vai ter aqui LOA e aqui compatível. Então, não existe exceção. Se uma emenda ela não for compatível com uma emenda LOA, ela não for compatível com a LDO e com o PPA, essa emenda não pode ser aprovada. Pegou essa parte aí? Aí agora vamos falar da LDO. E pela LDO, eu posso aprovar uma emenda à LDO, para aprovar uma emenda à LDO, necessariamente essa emenda deve ser compatível com o PPA? Sempre. Então, aqui é a mesma coisa. Vou colocar aqui LDO para o PPA e aqui eu vou colocar a palavra compatível. Ok, pessoal? Então, o que mais a gente pode escrever aqui sobre esse tema? A gente pode falar o seguinte, que no âmbito da administração, e aí vamos falar de administração lato sensu, você tem níveis de planejamento. Você tem o nível estratégico, tático e operacional. E aí vem a pergunta, o PPA, ele representa qual nível? O PPA representa o nível estratégico e tático. Então aqui no PPA, você vai ter o nível estratégico, e tático. Na LDO, você vai ter o nível tático
e operacional. E a LOA é o nível operacional. Aí vem a pergunta, professor, de onde você está tirando essa informação que o PPE é apenas estratégico e tático e que no nível do PPA não existe o nível operacional? De onde você está tirando essa informação? Da lei do PPA, que foi recentemente aprovada no âmbito federal. Então, Lei 13.971 de 2019, certo? Então, essa lei foi publicada no final de 2019, ela reforçou o que já vinha no passado, que o PPA possui apenas um nível estratégico e tático, ele não possui um nível operacional. Se você está procurando um nível operacional, você tem que buscar na LOA. E aí você tem a LDO, que a LDO em diversas provas já foi cobrado o seguinte, a LDO faz a ligação entre o PPA e a LOA? Com certeza. Então a LDO ela tem um nível tático operacional. Por que ela é operacional? Porque ela traz detalhes da execução orçamentária e financeira. E por que ela é tática? Porque ela possui um anexo de metas fiscais, que projeta metas por exercício de referência e os dois seguintes. Ok, pessoal? Então essa era a primeira visão que eu tinha para passar a você. Leis ordinárias, leis simples, podem sofrer emendas do Legislativo. E para fechar, ainda nessa primeira parte, o que é que eu queria dizer para você? Eu queria dizer o seguinte, que algumas questões que são mais de direito financeiro questionam sobre a natureza jurídica das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Se são leis em sentido formal, que são, mas se elas também são leis em sentido material, se elas estão sujeitas ao controle de constitucionalidade. O que é que eu tenho a dizer para você? Sim, as três leis orçamentárias estão sujeitas ao controle abstrato. Elas são leis em sentido formal e leis em sentido material. Cuidado com questões antigas. Você pode perder questão nova por causa de uma questão antiga. Então, para fechar esse bloco, no próximo bloco a gente só falar de PPA, o último recado é, os três instrumentos de planejamento são leis em sentido formal e em sentido material. Então, leis em sentido formal e material. Pronto. Seria isso daí. Tá bom, pessoal? Então, esse é o bloco de abertura. A gente falou um pouco dos três pilares, só quais são os três pilares. A gente ainda está dentro do primeiro pilar. No próximo vídeo, a gente vai falar apenas sobre PPA. Depois a gente vai ter um vídeo falando só sobre LDO, noções gerais. Depois um único vídeo falando sobre LOA. Com isso a gente termina o primeiro pilar. Depois a gente vai para o segundo pilar, que é sobre ciclo orçamentário. E depois a gente conclui com o terceiro e último pilar, que é sobre créditos adicionais. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.